Seja bem-vindo. Numa estrada de terra onde quase ninguém se mete, dois homens ficaram frente a frente. De um lado, a raiva, do outro, o limite. Atrás deles, uma mulher em silêncio e uma criança que já tinha visto coisa demais para pouca idade. O vento parou, o tempo também, porque naquele momento não era só uma discussão, era o ponto exato onde uma vida podia mudar ou se quebrar de vez. E tudo dependia de uma única decisão. Alguém ia virar as costas, ou finalmente dizer, já chega. Antes de continuar, comenta de qual cidade você está assistindo essa história. Tem coisa que a gente nunca esquece, não porque queira guardar, mas porque ela fica, gruda na memória igual poeira vermelha na camisa branca. Quanto mais você esfrega, mais ela marca. Eu me chamo Francisco Heitor, tenho 53 anos, uma fazenda de gado no fundo do Maranhão e a companhia de um cavalo baio chamado Sertão. Não tenho mulher. Minha Dalva foi embora faz quase 8 anos. Levou o barulho da casa junto e ficou só o silêncio. O tipo de silêncio que dói não quando você acorda, mas quando você vai dormir e percebe que não tem mais ninguém para desejar boa noite. Aprendi a viver assim, com os dias parecidos uns com os outros. A rotina me segurava de pé. Café antes do sol nascer, a sela no sertão antes dos pássaros começarem a cantar, e a estrada de chão como companhia. Viajava muito. Não porque precisava sempre, mas porque ficar parado dentro de casa sem ninguém era pior do que o sol batendo na nuca às 2 da tarde. Naquele dia, eu vinha de Barra do Corda. Tinha ido resolver uns papéis de compra de gado, passei a noite num hotel simples, e na manhã seguinte subi no sertão com a cabeça cheia de contas e o coração vazio do jeito que sempre estava. O céu foi escurecendo devagar. Uma dessas nuvens pesadas do interior, daquelas que sobem rápido e desabam sem avisar. A chuva veio fina primeiro, depois foi ficando grossa. A estrada de chão começou a escurecer, o barro vermelho aparecendo por baixo da poeira, e o sertão foi diminuindo o passo por conta própria. Cavalo esperto sabe quando o chão tá traiçoeiro. Foi quando eu ouvi. Não era trovão, era grito. Parei o cavalo. Fiquei quieto, só escutando, com a chuva batendo na aba do chapéu. O grito veio de novo, misturado com choro de criança. Vinha de trás de umas casas de barro que margeavam a estrada. Um vilarejo pequeno, desses que nem aparecem no mapa, onde todo mundo se conhece, e ninguém fala o que acontece atrás das paredes. Eu andei mais devagar, e então vi. No meio de um terreiro de chão batido, debaixo da chuva que caía sem dó, um homem puxava uma mulher pelos cabelos. Ela gritava, tentava se proteger com os braços. As mãos dela tremiam, mas não conseguiam afastar a dele. 2 filhos pequenos estavam parados na soleira da porta. Um menino e uma menina, olhando aquilo com os olhos maiores do que deveriam ser para aquela idade. O menino estava segurando a mão da irmã com força. A menina chorava sem fazer barulho, daquele jeito de quem aprendeu cedo que chorar alto só piora as coisas. E ao redor, gente olhando. Um homem parado na beira da calçada. Uma mulher na janela com a cortina entreaberta. Um senhor mais velho encostado no muro, com a cabeça levemente abaixada. Ninguém fazia nada, ninguém dizia nada. Era como se o que estava acontecendo fosse normal, fosse parte da paisagem, fosse coisa que não tinha conserto. A chuva caía, a mulher gritava, as crianças choravam. E o silêncio das pessoas de volta era o barulho mais pesado de todos. Eu fiquei alguns segundos em cima do sertão, só observando. A mão fechou devagar em torno das rédeas. O maxilar travou. Tinha uma voz dentro de mim, uma voz que aprendi a ouvir na vida difícil do campo, que dizia, isso não é problema seu, Francisco. Você não conhece essa gente, você não sabe a história, você passa aqui e não volta mais. Vai embora. Mas tinha outra voz, mais funda, que não era de mim, era de tudo que eu já vi, de tudo que já senti,
de tudo que já perdi. Essa voz disse uma coisa só. E se fosse a Dalva? Desci do cavalo. Prendi as rédeas num pau de cerca ali perto, tirei o chapéu, sacudi a água e andei até o terreiro com o passo firme de quem já tomou a decisão antes de chegar. O homem não me viu de imediato. Ele estava gritando. Palavras feias, palavras que não merecem ser repetidas, palavras que saem da boca de quem confunde posse com amor. Quando eu cheguei perto o suficiente, disse com voz calma: "Já chega." Ele parou. Soltou o cabelo da mulher por reflexo. Virou o rosto para mim com aquela cara de quem não está acostumado a ser interrompido. Me olhou de cima a baixo. Viu o homem velho, curtido de sol, com a roupa molhada de chuva, sem arma, sem nada nas mãos. E riu. "Isso não é problema seu." Eu dei um passo à frente, não corri, não levantei a voz, só andei. "A partir de agora," eu disse. "É." Ele tentou intimidar. Fez aquela coisa que homem covarde faz. Esticou o peito, ergueu o queixo, jogou palavrão. Depois empurrou a mulher de novo, com mais força do que antes, como se quisesse me provar alguma coisa. Ela caiu no barro. Uma das crianças gritou. O menino deu um passo para frente e parou. Não sabia o que fazer, mas também não conseguia ficar quieto, vendo a mãe no chão. E foi ali, naquele exato segundo, que algo dentro de mim, que eu pensava estar calado faz anos, acendeu. Avancei, sem grito, sem espetáculo, sem raiva exagerada, só a decisão. O tipo de decisão que vem de 53 anos de vida e não pede mais permissão para ninguém. O homem recuou. Um passo, dois. Olhou nos meus olhos e viu que eu não estava blefando, que eu não ia recuar, que eu não me importava com o tamanho dele nem com a raiva que ele carregava. Pela primeira vez naquela tarde, ele perdeu o controle da situação. Fiquei parado na frente dele enquanto ele gritava, ameaçava, chamava nomes. Não me movi, não respondi. Só fiquei ali, firme como cerca boa, essa que dobra um pouco no vento, mas não cai. Depois de um tempo que pareceu longo, mas não foi, ele deu meia volta. Saiu pisando forte no barro, cuspi no chão antes de virar a esquina e sumiu. O terreiro ficou em silêncio, só a chuva, e o choro baixinho das crianças. Eu me virei. A mulher estava tentando se levantar sozinha, com as mãos no barro, o rosto abaixado. Fui até ela, ofereci o braço. Ela hesitou. O tipo de hesitação de quem foi ensinada pela vida a desconfiar de todo gesto de homem. "Não vou machucar a senhora," eu disse. "Só estou ajudando a levantar." Ela me olhou. Os olhos dela estavam vermelhos, o lábio inchado de um lado, o cabelo colado no rosto molhado de chuva e de lágrima. Mas dentro daquele olho cansado, eu vi uma coisa que reconheci fácil. Era o olhar de alguém que perdeu a esperança faz tempo e não sabe direito como ela é quando ainda existe. Segurou meu braço, levantou devagar. As crianças vieram correndo, se jogaram nela. O menino chorava de verdade agora, daquele choro represado de quem aguentou firme até poder soltar. Fiquei parado ali de lado, olhando a chuva cair no terreiro vazio. Não sabia bem o que dizer. Nunca fui homem de palavras bonitas, mas falei o que achei verdadeiro. "A senhora não precisa voltar para isso." Ela não respondeu, mas o jeito que ela abraçou os filhos foi diferente. Um abraço que não era só de medo. Era de alguém que, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que talvez, só talvez, houvesse outro caminho além do que conhecia. E eu fiquei ali na chuva, com o sertão me olhando lá da cerca, com o chapéu na mão e a cabeça cheia de perguntas que eu não esperava ter naquele dia. Não sabia ainda que aquele terreiro de barro ia mudar minha vida. Não sabia que o nome dela era Helena. Não sabia que aquelas duas crianças iam me ensinar coisas que 53 anos de vida no campo não tinham conseguido. Só sabia de uma coisa, enquanto a chuva ia afrouxando e o sol tentava aparecer atrás das nuvens do Maranhão,
Que se eu tivesse ido embora, como todo mundo tinha feito, eu jamais conseguiria olhar para o meu próprio rosto no espelho outra vez. E que algumas estradas a gente percorre sem escolher. Elas escolhem a gente. Eu não tinha planejado nada. Não sou homem de plano. Sou homem de rotina. Café, cavalo, campo, silêncio. Minha vida cabia numa sequência simples assim, e eu tinha aprendido a gostar disso. Ou pelo menos a suportar. Mas quando a chuva foi parando e o terreiro de barro foi ficando quieto, eu me vi num lugar que não esperava estar, olhando para uma mulher e duas crianças que não tinham para onde ir. Perguntei sem rodeio: tem alguém que possa ficar com a senhora aqui no vilarejo? Ela demorou para responder. Ficou olhando para o chão, como se a resposta fosse difícil demais para caber em palavras simples. Minha irmã mora em Imperatriz, disse com a voz rouca. Mas não tenho como chegar lá. E ficar aqui? Ela sacudiu a cabeça devagar. Não precisou explicar. Eu entendi. Aquelas casas ao redor, aquelas janelas com cortina fechada, aqueles olhos que tinham desviado. Eles não eram abrigo. Eram testemunhas caladas, que já tinham escolhido não ver. Fiz o que talvez um homem mais esperto não fizesse. Então vem pro rancho, você e as crianças, até a senhora conseguir chegar à irmã ou resolver o que precisar resolver. Ela me olhou de um jeito que eu nunca vou esquecer. Não era gratidão, era aquela mistura estranha de alívio com medo, como alguém que está com sede no deserto e desconfia da água que aparece de repente. Porque a vida já ensinou que as coisas boas geralmente têm preço escondido. Por que o senhor faria isso? Pensei antes de responder. Porque é o certo, falei. E porque minha casa tem 2 quartos que ficam vazios faz tempo demais. O rancho ficava a pouco mais de 1 hora de cavalo dali, por uma estrada de chão que cruzava um cerrado baixo e passava por cima de uma ponte de madeira antiga. Montei o sertão, Helena e os filhos vieram a pé do meu lado. O menino de vez em quando puxava a mão dela, olhava para trás, como se esperasse ver o pai aparecer na curva da estrada. Eu deixei eles andarem no ritmo deles. Não pressionei. Não fiz pergunta. Só fui junto. O menino se chamava Davi. Tinha uns 8 anos, cabelo crespo, olho esperto demais para a idade. Daquele esperto de quem cresceu aprendendo a ler o clima da casa antes de entrar. A menina era Rebeca, menor, uns 6 anos, que andava colada na saia da mãe e não soltava o dedo da boca. Cheguei no rancho, abri a porta, acendi o fogão a lenha. Helena entrou devagar, olhando para cada canto como quem está calculando as saídas. Vi isso. Não disse nada. Fiz café. Esquentei feijão que tinha do dia anterior. Coloquei pão na mesa. A menina Rebeca foi a primeira a comer, com aquela fome sincera de criança que não sabe fingir. Davi ficou esperando a mãe sentar primeiro. Helena ficou de pé perto da janela por um tempo, olhando para o terreiro lá fora, antes de vir se sentar na ponta da cadeira, do jeito de quem não quer ocupar espaço demais. O jantar foi em silêncio quase completo, mas era um silêncio diferente do meu. O meu silêncio de viúvo era vazio, aquela ausência de barulho que dói, porque antes tinha barulho. O silêncio dela era cheio, pesado, do tipo que carrega coisa demais dentro e não sabe mais como soltar. Depois que as crianças dormiram, no quarto que era do armazém, onde coloquei colchão no chão e uma manta dobrada, Helena ficou sentada na varanda. Eu fui pegar um copo d'água e a vi lá, abraçada a si mesma, olhando para o escuro do cerrado. Me sentei num banco perto do outro lado. Não perguntei nada. Ficamos assim um tempo, o grilo cantando lá fora, o vento mexendo na cerca, o céu do Maranhão cheio de estrela. Foi ela que falou primeiro. Já tentei ir embora 3 vezes. Não respondi. Só escutei. Ele sempre voltava diferente. Dizia que mudava. Uns dias era verdade. Ela parou. Depois parava de ser. Eu fiquei quieto. Porque às vezes a pessoa não quer que você resolva.
Ela só precisa que alguém ouça de verdade, sem cruzar os braços, sem olhar para o relógio, sem dar conselho que não foi pedido. Meu filho mais velho, ela continuou com a voz mais baixa, parou de chorar quando o pai chegava em casa. Não porque ficou mais forte, porque aprendeu a sumir antes. Essa frase me pegou no fundo do peito. Fiquei pensando no Davi, naquele olho esperto, naquela mão segurando a da irmã. Criança que aprende a desaparecer não deveria existir. Esse é o tipo de coisa que faz a gente questionar onde foi que o mundo errou. A senhora vai dormir, eu disse depois de um tempo. Amanhã, com a cabeça descansada, a gente pensa no próximo passo. Ela assentiu. Se levantou devagar. Parou na soleira da porta. Meu nome é Helena. Eu sei, respondi. Eu me chamo Francisco. Ela entrou. Eu fiquei na varanda mais um pouco, sozinho com o sertão amarrado no curral, com o cheiro de terra úmida ainda no ar, com aquela estranha sensação de que a casa estava diferente. Não sei como explicar direito. Era como se os cômodos tivessem ficado um pouco maiores, ou talvez um pouco mais reais. Os primeiros dias foram difíceis de um jeito que eu não esperava. Não por causa de trabalho, nem de espaço, mas porque dor antiga não some só porque o lugar mudou. Helena acordava cedo, antes de mim. Quando eu chegava na cozinha, já tinha café feito. Ela ficava arrumando coisa que não precisava ser arrumada, limpando bancada que já estava limpa, aquele movimento de quem precisa estar ocupado, para não ficar dentro da própria cabeça. Se eu levantasse a voz para chamar o cachorro lá fora, ela se assustava. Se eu entrava num cômodo sem avisar, ela se virava de repente com os ombros na orelha. O corpo dela tinha aprendido a se preparar para a pancada o tempo todo, e esse aprendizado não vai embora com facilidade. Fica no músculo, fica no reflexo. Eu comecei a fazer barulho de propósito antes de entrar em qualquer cômodo. Tossia perto da porta. Falava alto antes de virar a esquina. Pequenas coisas que pareciam bobas, mas que eu percebi que faziam diferença. Rebeca foi se soltando antes. Criança pequena tem esse jeito. O mundo ainda é novo demais para ela ter desistido. Num dia, me viu consertando um brinquedo de madeira que ela tinha trazido na sacola. Uma boneca tosca, feita à mão, com o braço saindo do lugar. Sentei no chão do terreiro e fui ajeitando com arame fino. Ela ficou me olhando da distância. Depois foi chegando. Chegando, até estar do meu lado, agachada, me observando trabalhar. Fica boa? Ela perguntou. Fica, eu disse. Só precisa de um tempinho. Ela ficou quieta um pouco. Depois perguntou. O senhor tem filhos? A pergunta me pegou de surpresa. Não pela audácia. Criança não tem malícia. Mas porque foi direta num lugar que eu tinha aprendido a não mexer. Não tive, respondi, sem drama. Por quê? A vida quis assim, ela pensou. Acenou com a cabeça como se tivesse entendido, mesmo sem entender direito. Quando entreguei a boneca consertada, ela pegou com os 2 braços e saiu correndo para mostrar para a mãe. Fiquei no chão do terreiro por um momento com o sol do fim de tarde no rosto e percebi que estava quase sorrindo. Quase. Davi demorou mais. Era de esperar. Ele me observava de longe, calculava, via o que eu fazia, como eu falava, como eu tratava a mãe e a irmã. Criança que cresceu em casa violenta desenvolve um radar que a maioria dos adultos nunca vai ter. Ela sabe ler intenção antes mesmo de a pessoa abrir a boca. Num fim de tarde, eu estava soltando o sertão no pasto. O menino apareceu na cerca, apoiou o braço no mourão e ficou olhando o cavalo. Pode chegar perto, eu disse. Ele não morde. Davi não se mexeu de imediato. Tem certeza? Tenho. Esse aí é mais medroso do que parece. O menino deu 2 passos lentos. Parou. O sertão girou a cabeça, farejou o ar, mas ficou tranquilo. Pode estender a mão, falei. Deixa ele cheirar primeiro. Davi fez isso. Devagar, a mão aberta, sem forçar. O sertão se aproximou, cheirou e depois encostou o focinho na palma da mão do menino. O Davi soltou um riso. Rápido, meio sem querer.
como se ele próprio tivesse se surpreendido com o barulho que saiu de dentro dele. Ele gostou de mim, ele disse. Cavalo bom sabe reconhecer gente boa, respondi. O menino ficou quieto. Ficou acariciando o focinho do sertão por um tempo. Depois, sem olhar para mim, perguntou: por que o senhor ajudou a minha mãe? Eu larguei o arreio que estava segurando. Fui até a cerca. Me apoiei do outro lado, de frente para ele. Porque era o certo de se fazer. Os outros não fizeram. Eu sei. Por que o senhor fez e eles não? Pensei antes de responder. Não sei dizer o que passou na cabeça de cada um. Mas na minha cabeça passou uma coisa só. Se eu fosse embora sem fazer nada, ia carregar isso para o resto da vida. E esse peso ia ser pesado demais. Davi me olhou por um segundo. Depois voltou para o cavalo. Não disse mais nada. Mas naquele instante, eu senti que alguma coisa tinha mudado entre nós. Não era amizade ainda. Era uma abertura, uma fresta pequena numa parede grossa. Mas fresta já é começo de luz. O problema veio de onde eu menos esperava. 3 peões que trabalhavam no rancho, homens que eu conhecia faz anos, pessoas de confiança no trabalho, mas que tinham a cabeça formada por um jeito de pensar antigo. Começaram a murmurar, não na minha frente. Sempre de lado, em conversa baixa que parava quando eu chegava, mas rancho pequeno guarda segredo mau. Dona Gersina, que cozinhava para a turma nos dias de lida pesada, me chamou numa tarde e disse sem cerimônia: Francisco, tem gente falando que mulher casada dentro da sua casa não vai prestar. Eu não respondi de imediato. Fui até a janela, olhei para o cerrado lá fora. Ela não é casada, disse por fim. Ela é uma pessoa que precisou de abrigo. Você sabe como é conversa de roça. Sei, admiti. E sei também que conversa de roça já destruiu muita coisa boa antes que ela pudesse crescer. Dona Gersina ficou quieta, mas o estrago já tinha sido feito, porque Helena ouviu. Não sei como, talvez pela janela, talvez por um trecho solto de frase, mas ela ouviu. Naquela noite, quando fui chamar para jantar, ela estava arrumando a sacola. Vou embora, ela disse. Sem drama, sem choro, com aquela voz de quem já decidiu porque acha que não tem escolha. Eu entrei no quarto. Parei na porta. Não precisa ir. Não quero causar problema para o senhor. Você não está causando nada. Estão falando, Francisco. Deixa falarem. Ela me olhou, os olhos cheios, mas firmes. Você não entende. Toda a minha vida eu fui o problema. Eu me acostumei a ser o problema que vai embora antes de estragar tudo. Aquilo me atravessou de um lado ao outro. Fui até a cadeira perto da janela e sentei. Não para bloquear a saída, só para mostrar que eu não ia embora da conversa. Helena, eu disse devagar, você não é o problema, nunca foi. O problema é que o mundo ensinou isso para você e você acreditou. Mas isso não é verdade. Ela não respondeu. A sacola ficou no canto. Ela foi se sentar na beirada da cama, de costas para mim, abraçada a si mesma de novo. E eu fui embora do quarto sem forçar mais nada, porque tem hora que a pessoa precisa de espaço para decidir. E respeitar esse espaço é a coisa mais difícil e a mais importante que a gente pode fazer. A sacola continuou no canto. Naquela noite, eu ouvi os passos dela indo até a cozinha buscar água. Ouvi as crianças se mexendo na manta. Ouvi o grilo lá fora e fui dormir sabendo que ela tinha ficado. Por enquanto, o tempo no sertão tem um jeito próprio de passar. Não é igual ao tempo da cidade, que corre no relógio e na pressa. É mais lento, mais honesto. O sol nasce do mesmo jeito toda manhã. O cerrado muda de cor conforme a estação e a vida vai se acomodando nos cantos da rotina sem que a gente perceba direito quando as coisas começaram a ser diferentes. Foram se passando as semanas. E sem que eu tivesse planejado, sem que ninguém tivesse combinado, o rancho foi mudando de jeito. Não na estrutura. As paredes eram as mesmas, o fogão a lenha era o mesmo, o cheiro de madeira velha e terra seca era o mesmo. Mas dentro
Dentro havia uma movimentação que eu tinha esquecido que existia. Passos de criança no corredor de manhã, barulho de prato, uma voz pedindo água, o riso rápido de Rebeca quando o cachorro fazia gracinha. Coisas pequenas, coisas que a maioria das pessoas nem nota porque sempre teve. Eu notava cada uma. Helena foi abrindo devagar, igual flor de cerrado, que não abre porque alguém mandou, mas porque o sol foi aparecendo e o tempo foi passando, e em algum momento ela simplesmente decidiu que era hora. Começou a conversar mais durante as refeições, perguntava do gado, da terra, das chuvas de março, mostrava interesse real, não por obrigação. Ajudava na horta que eu tinha do lado da casa e que andava meio abandonada. Um dia ela perguntou se podia plantar coentro. Planta o que quiser, respondi. Ela plantou coentro, cebolinha e um pé de manjericão que trouxe enrolado num pano úmido, sem eu nem saber de onde tinha tirado. Cuidou deles com uma atenção que me ensinou alguma coisa sobre como a gente cuida das coisas pequenas, quando aprendeu que as grandes podem ser tiradas a qualquer hora. Davi tinha virado minha sombra nas horas de cuidar do sertão. Aprendeu a pôr a sela. Aprendeu a escovar no sentido certo do pelo. Aprendeu que cavalo sente o humor de quem está por perto e que quando você chega nervoso, ele fica nervoso também. Isso o menino levou a sério de um jeito que me surpreendeu. É igual gente, ele disse um dia. O quê? O cavalo. Sente quando a gente está com medo, igual a gente sente quando alguém está com raiva. Fiquei quieto um segundo. Criança que diz coisa assim aprendeu isso da forma mais dura possível. Mas também aprendeu, e isso era o que importava. É igual gente, sim, confirmei. Certa tarde, Helena apareceu na porta do curral com uma expressão diferente no rosto. Não era medo. Era uma coisa mais séria, mais fechada. Francisco, posso falar uma coisa? Pode. Ela cruzou os braços. Ficou um instante escolhendo as palavras. Você tem feito muito por nós, sem pedir nada. Parou. Mas eu preciso entender. O que você espera? A pergunta era direta. E era justa. Mulher que passou pelo que ela passou tem o direito de fazer essa pergunta sem rodeio e merece resposta da mesma forma. Larguei o que estava fazendo, me virei para ela. Não espero nada, Helena. Você e os filhos estão aqui porque precisavam estar. Não tem conta para pagar, não tem favor guardado para cobrar depois. Ela me estudou por um tempo longo. Por que você é assim? Assim como? Diferente. Não soube responder de imediato. Pensei na Dalva, em tudo que ela me ensinou sobre tratar gente com dignidade, em como, depois que ela foi, eu passei anos sem praticar nada disso, não porque tinha esquecido, mas porque não tinha para quem exercitar. Não sei se sou diferente, falei por fim. Sei que já fui menos, e que perder alguém que a gente ama ensina a valorizar o que é simples e justo. Helena ficou quieta. Depois, assentiu devagar. Foi embora, sem dizer mais nada. Mas naquela noite, quando passei na varanda, ela estava lá sentada, olhando as estrelas. Me viu passar. E pela primeira vez, desde que tinha chegado, ela sorriu. Não era um sorriso largo. Era aquele sorriso pequeno, quase tímido, de quem está aprendendo de novo que a face pode fazer esse movimento sem precisar se esconder depois. Mas era real. E real, naquela altura da história, valia mais que qualquer coisa grande e bonita. Foi numa segunda-feira que o céu virou. Não metaforicamente. O céu virou de verdade. Aquelas nuvens escuras do Maranhão que chegam pelo norte e não avisam quanto tempo ficam. Chuva pesada, raio no cerrado. O vento dobrou as árvores menores e levou telha do galpão. Eu estava do lado de fora tentando segurar uma lona sobre o feno quando ouvi. Primeiro achei que era trovão. Depois entendi que era voz. Era uma voz grossa, embriagada, chegando pelo caminho de terra que dava acesso ao rancho. Parei. Olhei pela porteira.
e o estômago desceu. Era ele, o marido de Helena. Vinha a pé pela estrada de barro, encharcado, cambaleando um pouco, mas com aquela determinação de quem foi trabalhar o ódio por semanas e finalmente encontrou o destino. Gritava o nome dela de longe. Helena, eu sei que você está aqui. Helena! O cachorro do rancho começou a latir. Lá dentro da casa, ouvi barulho de porta, passos rápidos, a voz de Davi chamando a mãe em tom urgente. Fechei a porteira por fora. Pus o ferrolho. Ele chegou até a cerca e ficou do lado de fora, olhando para mim com os olhos avermelhados de quem bebeu mais do que a cabeça aguenta. Sai da frente, ele disse. Não. A palavra saiu simples, sem enfeite, sem ameaça. Só não. Ele bateu na cerca com a palma da mão. Você não tem direito nenhum. Ela é minha mulher. Nenhum ser humano pertence a outro, respondi. E isso não muda com grito nem com bebida. Ele ficou vermelho. Tentou sacudir o ferrolho da porteira. A madeira aguentou. Vou chamar a polícia. Isso é sequestro. Chama, eu disse. Vai ser bom. Assim eles veem o estado que você tá e ouvem o que ela tem para contar. Aquilo o desequilibrou. Não esperava a resposta assim. Recuou um passo. Ficou olhando para casa, como se tentasse ver através das paredes. Helena! Gritou de novo. Você não vai conseguir me escapar. Você sabe disso. Do lado de dentro da casa, silêncio. Mas eu sabia que ela estava ouvindo. E sabia que cada grito daquele era uma pedra jogada numa janela que ela estava tentando fechar. O homem ficou ali por quase meia hora, gritando, batendo na cerca, ameaçando. A chuva foi aumentando e ele ficou ensopado, o barro vermelho até o joelho, a voz ficando mais rouca. Eu não me movi da porteira, fiquei ali, molhado, com o vento batendo, com o raio caindo longe no cerrado. Fiquei porque sabia que, se eu me mexesse, se eu entrasse, ele ia achar que tinha vencido. E não ia. Não aqui. Com o tempo, a chuva foi pesando mais do que a raiva dele. E o álcool foi ficando mais forte que a determinação. Ele começou a vacilar mais, gaguejou numa ameaça no meio, e por fim deu meia volta xingando e foi sumindo estrada fora, engolido pela chuva e pela noite que estava chegando. Esperei até não ouvir mais nada. Então entrei. Helena estava na cozinha, encostada na parede, com Rebeca no colo e Davi do lado, os três quietos. Quando me viu entrar, ela soltou um ar que devia estar preso faz tempo. Ele foi, eu disse. Ela fechou os olhos. Davi olhou para mim com aquele olho esperto e perguntou baixinho. Ele volta? Não menti. Pode ser que sim. E aí? Aí a gente enfrenta de novo. Olhei para o menino, mas não sozinho dessa vez. Davi ficou me olhando por um segundo. Depois assentiu. Devagar. Com aquela seriedade antiga de quem entendeu mais do que deveria precisar entender naquela idade. Helena abriu os olhos. Francisco, ela disse com a voz que mal saía. Eu tô com medo. Eu sei. Ele não vai parar. Provavelmente não. Então, o que a gente faz? Fui até a cadeira da mesa, sentei e falei o que achava verdadeiro. A gente não espera ele decidir o destino de vocês. Amanhã cedo, você vai à delegacia de Barra do Corda e registra tudo. Nome, data, o que aconteceu no vilarejo, o que aconteceu hoje aqui. Com registro, com palavras escritas, é mais difícil para ele agir como se nada tivesse acontecido. Ela hesitou. E se não adiantarem? Pode ser que não resolva tudo de imediato. O sistema falha. Eu sei disso. Mas você vai ter um papel que diz que você existiu, que você sofreu e que você pediu ajuda. E esse papel importa. Importa mais do que parece agora. Helena ficou quieta. Rebeca tinha adormecido no colo dela. A respiração lenta de criança que confia no mundo mesmo quando o mundo não merece. Tenho medo de ir lá e não me acreditarem, ela disse por fim. Você vai com a história na boca e as marcas que ficaram. Parei. E vai com a palavra de uma testemunha se precisar. Ela me olhou. Você faria isso?
Já fiz menos por gente que merecia mais, respondi. Por você eu faço. Ela foi. No dia seguinte, cedo, eu levei ela e as crianças no sertão até Barra do Corda. Helena entrou na delegacia com o passo firme de quem está com medo, mas decidiu que o medo não vai mais mandar. Ficamos quase 3 horas, ela falou. O delegado ouviu, mais atento do que eu esperava. Uma escrivã anotou tudo com cuidado. Quando saímos, havia um papel com número de protocolo. Um papel pequeno, simples. Mas Helena segurou aquele papel como se fosse a coisa mais pesada e mais leve, ao mesmo tempo que ela já tinha carregado nas mãos. No caminho de volta, Davi ia montado na frente da cela comigo, as mãos segurando o arção. Ele ficou quieto por um bom trecho. Depois disse, sem me olhar: "O senhor é uma boa pessoa, Francisco." Não soube o que responder, então não respondi nada. Só coloquei a mão no ombro do menino por um segundo, e ele não afastou. E isso, naquele momento, foi o suficiente. O papel da delegacia ficou dobrado dentro da Bíblia de Helena. Eu vi quando ela guardou. Não disse nada, mas entendi o gesto, aquela coisa de colocar algo importante junto com algo sagrado, como se um protegesse o outro. Como se a fé e a lei juntas pudessem ser mais fortes do que qualquer uma separada. Os dias que se seguiram foram tensos de um jeito diferente. Não era o medo de antes, aquele medo que deixava o ar pesado e os ombros curvados. Era uma tensão de espera, daquelas que ficam no canto do olho, que fazem a gente olhar para o portão toda vez que o cachorro late, que acordam a gente às 3 da manhã, sem motivo aparente, e não deixam voltar a dormir fácil. Eu conheço essa tensão. Quem vive no campo aprende que tem perigo que não avisa. Cobra no capim, tempestade que virou de repente, gado que some sem explicação. Você não fica em pânico, mas também não abaixa a guarda. Reforcei o ferrolho da porteira. Combinei com os peões que, se vissem alguém estranho chegando pelo caminho, me avisassem antes de qualquer coisa. Passei a deixar o sertão mais perto do curral principal, ensalhado e pronto, por precaução. Helena percebeu tudo isso, não perguntou. Só foi ajustando a rotina dela junto, de um jeito silencioso e prático, que me mostrou que ela era mais forte do que qualquer situação que viveu tinha conseguido apagar. Foi numa quinta-feira que Rebeca acordou com febre, alta, daquelas que assustam porque aparecem de repente e sobem rápido. A menina estava ardendo desde a madrugada, segundo Helena, que passou a noite toda acordada do lado dela sem me chamar, porque mulher que aprendeu a não incomodar não pede ajuda fácil, mesmo quando precisa. Só soube de manhã, quando entrei na cozinha e vi Helena com o olhão fundo de quem não dormiu e Rebeca no colo, vermelha, respirando com aquele barulhinho rouco que criança com febre alta faz. "Desde quando?" perguntei. "Umas 2 da manhã." "Por que não me chamou?" Ela não respondeu. Não precisava. Toquei na testa da menina. O calor que saía dali era sério. Não era aquela febrinha de virose que passa com dipirona e repouso. Era o tipo que pede atenção rápida. "Tem posto de saúde em São Domingos do Maranhão", disse. "Fica uns 40 minutos de estrada de chão daqui." "Ela consegue ir?" "Precisa ir." Olhei para Helena. "Prepara ela. Eu selo o sertão." Saí. Enquanto colocava a sela com pressa, senti aquela coisa familiar que o campo ensina, urgência sem desespero. Quando a situação pede agilidade, você não perde tempo em pânico. Você age. Levamos Rebeca no colo de Helena, montada no sertão. Davi ficou no rancho com Dona Gersina, que tinha chegado cedo para cozinhar. O menino não gostou de ficar. Ficou na porteira olhando a gente sair com aquele olho que calculava tudo. "Cuida dela", eu disse para ele antes de ir. Ele endireitou o corpo. Assentiu. A estrada de chão estava com buraco depois das chuvas recentes. O sertão foi com cuidado, sentindo o chão a cada passo. Helena segurava Rebeca enrolada numa manta, falava baixinho para ela, cantarolava uma coisa que eu não conseguia ouvir direito, mas o tom era aquele de mãe, daqueles que a criança reconhece antes mesmo de entender palavra.
Chegamos no posto em 45 minutos. A enfermeira examinou Rebeca com cuidado. Febre de quase 40 graus, princípio de infecção de garganta, provavelmente amigdalite. Sério, mas tratável. Com antibiótico e antitérmico, responderia bem em 2 dias. Helena fechou os olhos quando ouviu o diagnóstico. Soltou aquele ar de mãe que estava preso desde a madrugada. Comprei o remédio na farmacinha ao lado. Paguei sem comentar. Quando Helena foi protestar, eu disse: criança saudável não tem preço. Para com isso. Ela ficou quieta. Na volta, Rebeca já estava um pouco menos ardendo. O antitérmico tinha feito efeito. Ia dormindo no colo da mãe, balançando suave com o passo do sertão. Foi num desses momentos que Helena disse com a voz baixa para não acordar a menina: minha mãe morreu quando eu tinha 12 anos. Eu não disse nada, só ouvi. Depois disso, fui morar com minha tia. Ela era boa, mas tinha muita gente na casa. Eu aprendi cedo que não podia ocupar espaço demais. Parou. Quando conheci o Aderbal, ele parecia enorme, cheio de certeza. Eu ainda confundia isso com segurança. O nome do marido saiu pela primeira vez da boca dela. Aderbal. Tinha peso naquele nome. Tinha história. Demorei para entender que certeza e segurança são coisas diferentes. Ela continuou, que alguém que grita muito geralmente está com muito medo por dentro. Fiquei pensando nisso enquanto o sertão andava pela estrada de barro vermelho, com o cerrado dos 2 lados e o sol começando a pesar no começo da tarde. Você tem coragem, Helena, disse depois de um tempo. Não tenho. Tem sim. Coragem não é não sentir medo. É sentir e ir assim mesmo. Ela ficou quieta por um trecho longo. Depois disse: você fala igual minha avó falava. Não perguntei se era elogio. Pelo tom, eu sabia que era. Rebeca melhorou como a enfermeira prometeu. Em 2 dias estava correndo no terreiro de novo, perseguindo o cachorro e gargalhando daquele jeito que criança pequena ri, com o corpo todo, sem nenhuma reserva. Aquilo fez bem para a casa inteira. Até Davi, que carregava sempre aquele peso sério no rosto, abriu um sorriso vendo a irmã correr. E sorriu daquele jeito que me lembrou que ele tinha 8 anos, que por baixo de todo aquele radar afiado havia ainda uma criança que queria apenas ser criança. Foi uma semana depois que tudo virou. Era noite fechada. Eu tinha ido dormir cedo, cansado de um dia longo de cerca que precisava ser consertada no fundo da propriedade. Devia ser perto da meia-noite quando o cachorro começou. Não era latido de animal passando. Era latido de intruso. Me sentei na cama. Fiquei escutando. O cachorro não parou. Me levantei. Peguei a lanterna. Fui até a janela e abri devagar. No escuro lá fora, pelas frestas da porteira, vi luz de lanterna de celular. Alguém do lado de fora, tentando ver a trava sem fazer barulho. Aderbal. Mas dessa vez não estava bêbado. Estava quieto. E quieto era mais perigoso. Homem bêbado que grita quer ser visto. Homem sóbrio que chega de noite em silêncio quer fazer coisa que não quer testemunha. Vesti a roupa rápido. Fui até o corredor. Bati de leve na porta do quarto de Helena. Helena, voz baixa, firme. Acorda! Ouvi o barulho dela se mexendo. A porta abriu. Ela estava acordada. Talvez nem tivesse dormido. É ele? Ela perguntou. Já sabia a resposta antes de perguntar. Sim, fora do portão, por enquanto. Olhei para ela. Pega as crianças e vai para o quarto dos fundos. Fecha a tranca. Não abre para ninguém, a não ser que seja minha voz. Francisco, vai. Agora. Ela foi. Ouvi os passos dela indo até o quarto das crianças. A voz baixa acordando Davi, o barulho de pés no chão. Fui até a cozinha. Peguei a espingarda que ficava no alto do armário, usada só para espantar animal grande quando se aproximava do gado. Não era arma de briga, era presença, era aviso. Saí pela porta dos fundos, dei a volta pelo lado do curral, onde o escuro era mais fundo.
O sertão me sentiu passar e ficou quieto, cavalo esperto. Cheguei perto da porteira pelo lado de dentro sem acender a lanterna. Fiquei na sombra. Aderbal estava do lado de fora, sacudindo o ferrolho com mais força agora. Tinha uma faca na mão. Eu vi quando a lua apareceu por um segundo atrás da nuvem. O estômago apertou, mas a voz saiu firme. Para onde você está indo não tem caminho, Aderbal. Ele travou. Olhou para o escuro tentando me ver. Quem está aí? Francisco Heitor, dono dessa terra. Ele ficou quieto por um segundo. Depois, isso não é da sua conta. Ela é minha mulher. Ela é uma pessoa livre. E você está invadindo propriedade privada com faca na mão de madrugada. Parei. E eu estou armado. Silêncio. O cachorro continuava latindo do lado do curral. Aderbal ficou parado na soleira da porteira do lado de fora, segurando aquela faca que provavelmente ele mesmo não sabia direito o que ia fazer com ela. Vi na postura dele aquela coisa que eu já tinha visto antes. Um homem que foi até o limite do que conseguia sustentar e agora estava travado, sem saber como voltar. Homem perigoso nessa hora, mas também homem perdido. Ela não vai voltar para você. Eu disse com a voz mais calma que consegui. Não dessa forma, não assim. Se um dia ela quiser conversar, vai ser com luz do dia, com testemunha, com segurança para ela. Não de noite, com você desse jeito. Você não sabe nada da nossa história. Sei o suficiente. Ela me pertence. Ninguém pertence a ninguém, Aderbal. Respirei fundo. E você, no fundo, sabe disso. Sabe que o que você está fazendo não é amor. Amor não aparece de madrugada com faca. O silêncio que veio depois foi diferente dos outros. Era um silêncio que pesava de outro jeito, como se aquelas palavras tivessem chegado em algum lugar que o grito e a raiva não chegavam. Ele abaixou a faca. Não jogou fora. Só abaixou. Ficamos os dois parados no escuro da madrugada, separados por uma porteira de madeira velha, com o cachorro latindo ao fundo e a lua entrando e saindo das nuvens. E os meus filhos? Ele disse, por fim. A voz tinha mudado. Tinha saído a raiva grossa de cima e aparecido embaixo uma coisa menor, mais triste. Você vai me separar dos meus filhos? Seus filhos estão seguros, estão com a mãe deles. Parei. Se você quer ter alguma chance de estar na vida deles algum dia, Aderbal, não é assim. Não é com faca de madrugada que você constrói isso. Outro silêncio longo. O vento mexeu na cerca, e então ele virou as costas. Foi devagar, pesado, com aquele passo de homem que carrega mais coisa do que as costas aguentam. Sumiu no escuro da estrada de terra sem olhar para trás. Eu fiquei parado na porteira por um tempo que não sei dizer quanto foi, com a espingarda na mão, com o coração batendo mais forte do que eu queria admitir, com o cheiro de terra e noite e cerrado ao redor. Depois fui até a porta dos fundos. Bati 3 vezes de leve. Helena, sou eu. Acabou. Demorou alguns segundos. A tranca abriu. Ela estava na porta com as crianças atrás. Davi segurando a mão de Rebeca, os dois com o sono misturado com medo no rosto. Olhei para ela. Ele foi. Helena não chorou. Dessa vez não chorou. Ficou me olhando com aquele olho que tinha visto coisa demais. E respirou fundo e ficou quieta. Foi Davi que perguntou. Ele vai voltar de novo? Olhei para o menino. Pensei antes de responder. Não sei, disse porque não mentia para a criança. Mas sei que enquanto vocês estiverem aqui, não vão enfrentar isso sozinhos. Nunca mais. Davi ficou me olhando por um segundo. Depois deu 2 passos à frente e me abraçou. Não esperava. Não me preparei. Os braços do menino me pegaram pelo meio e apertaram com a força pequena e enorme que só criança tem quando decide confiar de verdade. Fiquei parado um segundo. Depois coloquei a mão nas costas dele e segurei de volta. Helena ficou na porta olhando, e quando eu olhei para ela por cima da cabeça do Davi, vi que escorria uma lágrima no rosto dela. Quieta, sem drama, daquelas que a gente não manda vir,
que aparecem sozinhas quando alguma coisa dentro decide que pode afrouxar. Naquela noite, depois que as crianças voltaram a dormir e Helena fechou a porta do quarto, fui sentar na varanda. O cerrado estava quieto. O cachorro tinha parado de latir. A lua tinha sumido atrás das nuvens de vez. Fiquei ali no escuro, com a espingarda no chão do lado, com o silêncio do sertão ao redor. E pensei na Dalva, não com a dor costumeira, aquela que aperta e não sai. Pensei com outra coisa, com uma espécie de gratidão, por tudo que ela tinha me ensinado sobre olhar para o outro com respeito, por tudo que o tempo com ela tinha construído dentro de mim, mesmo sem eu perceber, e que estava ali essa noite, firme, quando precisou estar. Obrigado, eu disse para a noite, para ninguém, para ela. O vento na cerca respondeu do jeito que o vento responde, e por essa noite foi o suficiente. Existe um momento, no sertão, logo antes do amanhecer, em que tudo fica completamente quieto. Não é o silêncio da noite, que tem grilo, tem vento, tem o barulho distante de algum animal no mato. É outro silêncio, mais fundo, como se a terra inteira prendesse a respiração antes de recomeçar. Eu aprendi a acordar nesse momento, não de propósito. O corpo foi aprendendo sozinho ao longo de décadas de vida no campo. E naquele silêncio de antes do sol, eu sempre ficava deitado por alguns minutos, olhando o teto escuro, deixando o dia anterior se assentar antes de levantar para encarar o próximo. Na manhã, depois da noite mais longa do rancho, acordei nesse silêncio e fiquei parado mais tempo que o costume. Pensei em tudo que tinha acontecido, não com medo, não com raiva, com uma clareza calma que às vezes só vem quando a tempestade passou e você ainda está de pé. Levantei, fiz café, fui para a varanda. O cerrado estava começando a ganhar cor. Aquele azul cinzento que vai virando laranja, que vai virando dourado, num processo lento e bonito que a maioria das pessoas dorme e perde. O sertão estava quieto no pasto, a cabeça baixa, respirando o ar fresco da madrugada que ia embora. Ouvi passos dentro da casa. Helena apareceu na porta da varanda com uma xícara de café na mão, feito por ela, antes de mim, como tinha virado costume. Me olhou, eu olhei para ela. Nenhum dos dois disse nada por um tempo. Depois, ela veio sentar no banco do lado. "Você dormiu?" ela perguntou. "Alguma coisa", respondi. "Eu não dormi quase nada." "Eu sei." Ficamos os dois olhando o cerrado clarear. O sol apareceu na linha do horizonte, vermelho e grande, daquele jeito que só acontece quando o céu está completamente limpo, sem nuvem, sem neblina, só imensidão azul esperando o dia. "Francisco", ela disse depois de um tempo. Você tem medo de alguma coisa?" A pergunta me pegou de surpresa, não pela profundidade. Helena tinha esse jeito de perguntar coisa funda como se fosse coisa simples. Me pegou de surpresa porque eu tive que pensar de verdade antes de responder. E não estava acostumado a fazer isso sobre mim mesmo. "Tenho", disse por fim. "De quê?" "De desperdiçar o que sobrou." Ela ficou quieta. "O que sobrou de quê?" perguntou. "De tempo, de vida." Segurei a xícara com as duas mãos. Fiquei muitos anos achando que, depois que a Dalva foi, o que restava era só terminar o que precisava ser terminado. Cuidar da terra, do gado, do básico, que a parte boa tinha acabado junto com ela. Helena não interrompeu. "Essa noite me fez pensar", continuei, "que talvez eu tivesse errado, que talvez o que sobra depois da perda não seja resto, seja outra coisa." Parei, procurando a palavra certa. "Seja semente." O silêncio que veio depois foi diferente de todos os outros silêncios que tínhamos compartilhado naquela varanda. Era um silêncio cheio de coisa não dita ainda, mas que estava chegando perto. Daqueles silêncios que a gente precisa respeitar, deixar existir, não apressar. Quando eu era criança,
Helena disse devagar. Minha avó plantava sempre depois das chuvas fortes. Todo mundo achava que a terra tinha sido destruída pela tempestade. Ela dizia que não, que a chuva forte só revira o que estava embaixo, que o que parecia estrago era, na verdade, a terra ficando pronta. Eu virei o rosto para ela. Ela estava olhando para o horizonte com aquela expressão de quem está vendo duas coisas ao mesmo tempo. O que está na frente dos olhos e o que está dentro da memória. Sua avó era sábia, eu disse. Era. Ela sorriu de lado. Morreu sem saber o quanto. 3 semanas depois, Aderbal não tinha voltado. A delegacia de Barra do Corda tinha emitido uma medida protetiva. Um papel oficial que dizia, com palavras da lei, que ele não podia se aproximar de Helena e dos filhos. Não era garantia de nada, eu sabia disso. Papel não para homem determinado. Mas junto com o registro anterior, junto com a testemunha que eu tinha me oferecido a ser, junto com o advogado que conseguimos através de um serviço gratuito que a assistente social do posto de saúde indicou, aquilo foi construindo uma estrutura ao redor de Helena que ela nunca tinha tido. Uma estrutura feita de pessoas e palavras e leis que diziam: essa mulher existe e o que acontece com ela importa. A irmã de Imperatriz ligou. Conversaram por quase 1 hora. Eu ouvi a voz de Helena do quintal, animada de um jeito que eu ainda não tinha escutado nela. Aquele animado de irmã, de quem tem com quem ser completamente ela mesma. Quando ela desligou, veio me encontrar no curral com os olhos brilhando. Ela quer que eu vá para a Imperatriz, disse. E você? Perguntei, sem tirar os olhos do que estava fazendo. Não sei ainda. Não precisa saber agora. Ela ficou encostada na cerca do curral, olhando o sertão passear no pasto. Se eu for, ela disse devagar, não sei quando volto. Eu sei. Você não vai pedir para eu ficar? Larguei o que estava fazendo. Me virei para ela. Helena, eu nunca vou ser o tipo de homem que pede para uma mulher ficar num lugar só para satisfazer o que eu quero. Parei. O que eu quero é que você esteja onde você consegue ser livre. Se é aqui, ótimo. Se é em Imperatriz, também. Ela me olhou por um tempo longo. Você é um homem difícil de entender, Francisco Heitor. Eu sei, concordei. Minha Dalva reclamava da mesma coisa. Ela riu. Foi a primeira vez que eu ouvi ela rir de verdade. Não aquele sorriso contido da varanda. Um riso real, que saiu do fundo, que abriu o rosto inteiro. O tipo de riso que só existe quando a pessoa está, naquele momento, completamente segura. Aquele riso ficou guardado em mim, igual às coisas que a gente sabe que vai carregar para sempre. Davi me chamou para conversa numa tarde, com aquela seriedade de 8 anos que ele carregava. A gente foi até o curral. Ele ficou do lado do sertão, acariciando o pescoço do cavalo do jeito que eu tinha ensinado. Francisco, ele disse. Davi, se a gente for embora... Ele começou, escolhendo as palavras com cuidado. O senhor vai ficar bem? O coração apertou de um jeito que eu não esperava. Vou ficar bem. Vai ficar sozinho. Já fiquei antes. Mas antes era diferente, ele disse. Antes o senhor não tinha agente. Não soube o que responder de imediato. Esse menino de 8 anos, com olho de velho e coração de criança, tinha acabado de dizer em voz alta uma coisa que eu ainda estava tentando entender dentro de mim. É verdade, disse por fim. Era diferente. Então, como o senhor vai ficar bem? Me agachei na altura dele. Olhei nos olhos escuros e espertos daquele menino que aprendeu cedo demais como o mundo funciona e que, mesmo assim, ainda fazia pergunta de criança. Ainda se importava com o outro, ainda queria garantir que quem ficasse não ficasse destroçado. Fico bem porque vocês existem, eu disse. Porque eu vi vocês. Porque isso aconteceu. Pus a mão no ombro dele. Coisa boa que acontece não some quando vai embora. Ela fica dentro da gente. Entende? Ele ficou me olhando por um segundo.
Depois assentiu, com aquela seriedade de quem está gravando. Helena decidiu ir. Não foi decisão de um dia. Foi chegando aos poucos, como todas as decisões grandes chegam. Primeiro como possibilidade, depois como ideia, depois como certeza. Na véspera da partida, ela ficou arrumando as coisas com aquele cuidado de quem sabe o peso de cada objeto. Eu fui até o quarto. Bati na porta. "Entra", ela disse. Entrei. Fiquei na soleira. "Precisa de ajuda com alguma coisa?" "Não." Dobrava uma blusa das crianças. "Mas pode ficar se quiser." Fiquei. A gente ficou em silêncio por um tempo, ela arrumando, eu encostado na parede, o último entardecer daqueles entrando pela janela do quarto. "Francisco", ela disse, sem parar o que fazia. Naquela chuva, naquele vilarejo." Parou, ficou com a blusa na mão. "Você podia ter passado reto." "Todo mundo passou." "Podia." "Por que não passou?" Já tinha respondido essa pergunta antes, de formas diferentes. Mas naquela hora, com a luz do fim de tarde no rosto dela, com aquela última noite se aproximando, eu quis responder de um jeito que fosse verdadeiro, de um jeito mais fundo. "Porque eu pensei na Dalva", disse. "E depois pensei nos seus filhos. E depois parei de pensar e desci do cavalo." Helena sorriu de lado. "Não foi heroísmo. Não. Foi só não conseguir ir embora." Ela ficou quieta por um momento. Depois veio até a porta onde eu estava. Parou na minha frente. "Você salvou a minha vida, Francisco Heitor." A voz estava firme, mas os olhos estavam cheios. Não só naquele dia, mas em cada dia depois. Em cada vez que você ficou quieto quando eu precisava de silêncio. Em cada vez que você falou quando eu precisava ouvir. Parou. "Eu não sei como agradecer isso." "Não precisa agradecer." "Preciso." Ela colocou a mão no rosto. Respirou fundo. "Obrigada por ter parado o cavalo." Fiquei olhando para ela, com a garganta apertada daquele jeito que a gente aprende a engolir, mas que dessa vez eu não quis engolir totalmente. "Obrigada por ter ficado", respondi. Na manhã seguinte, um vizinho que tinha carro foi buscá-los para levar até a rodoviária de Barra do Corda. Davi abraçou o sertão antes de ir. Ficou com o rosto no pescoço do cavalo por um tempo que eu não interrompi. O sertão ficou quieto, como se soubesse. Rebeca me deu um abraço na perna. Era até onde ela alcançava, e disse com aquela voz direta de 6 anos: "Você é meu amigo, Francisco. Você também é minha amiga, Rebeca. Se eu voltar, você ainda vai estar aqui?" "Vou estar aqui", confirmei. Ela assentiu, satisfeita, e foi correndo para o carro. Helena foi a última. Ficamos um segundo frente a frente na porteira com o cerrado lá atrás e o sol da manhã começando a esquentar. Ela me olhou. Eu a olhei. Tinha muita coisa que poderia ser dita. E talvez exatamente por isso nenhum dos dois disse nada por um momento. Então ela se aproximou, colocou a mão no meu rosto por um segundo, um gesto simples, rápido, mas que carregava tudo que as palavras não iam dar conta. E foi para o carro. Eu fiquei na porteira. O carro levantou poeira vermelha na estrada de chão. Fui diminuindo na visão deles, e eles foram diminuindo na minha, até que a curva da estrada os engoliu, e só ficou a poeira se assentando devagar no ar parado da manhã. Fiquei ali por um tempo que não sei medir. Depois virei, fui até o curral, pus a sela no sertão, montei, e fui pela estrada de chão sem destino certo, com o vento batendo na aba do chapéu e o sol aquecendo as costas, com o cerrado se abrindo na minha frente, como ele sempre se abriu. Enorme, honesto, indiferente e belo. Mas algo era diferente. Não era euforia. Não era cura completa, que seria mentira. Era outra coisa. Uma leveza pequena, mas real, que ficava no peito como quando a chuva passa e o ar fica mais fácil de respirar. Pensei no Davi aprendendo a colocar a sela, na Rebeca correndo atrás do cachorro, na Helena plantando coentro do lado da horta, na noite da porteira e na madrugada que veio depois, e no silêncio de antes do sol, que é diferente de qualquer outro silêncio.
E pensei numa coisa que minha mãe dizia lá quando eu era menino no fundo de Goiás. O que você faz pelo outro fica nele, mas também fica em você. E essa é a parte que não tem morte. Meses depois recebi uma mensagem pela filha de Dona Gersina, que tinha telefone. Era de Helena, dizia que estava bem, que as crianças estavam na escola, que Rebeca tinha entrado no coral da escola e cantava todo dia em casa, que Davi tinha pedido para a irmã um livro sobre cavalos de presente de aniversário. E dizia uma última coisa, que numa tarde daquela semana uma mulher tinha aparecido na porta da casa da irmã, machucada, com medo, com o olho daquele jeito que Helena reconheceu de longe, porque ela mesma já teve aquele olho, e que Helena tinha aberto a porta, olhado para ela e dito: aqui ninguém precisa viver com medo. Li aquela mensagem 3 vezes, dobrei o papel, guardei no bolso, montei no sertão. E fui pelo Cerrado do Maranhão numa tarde comum, numa estrada de chão igual a todas as outras, com o sol e a poeira e o vento. E com aquela certeza estranha e silenciosa de que algumas estradas a gente não escolhe. Elas escolhem a gente. E quando a gente tem a coragem de não passar reto, de parar o cavalo, de descer e dizer já chega, o mundo muda, não de uma vez. Não com barulho, mas muda, uma porteira de cada vez. Tem um silêncio específico que só existe depois que alguém foi embora. Não é o silêncio de antes de alguém chegar. Esse é vazio, neutro, sem memória. O silêncio de depois é diferente. Ele tem forma. Tem o formato exato das pessoas que estiveram ali. Como se o ar ainda guardasse a impressão delas. Como molde de gesso que a figura já abandonou, mas que ainda mostra cada detalhe de quem esteve dentro. O rancho ficou assim. Na manhã, depois que o carro de vizinho levantou poeira vermelha na estrada e sumiu na curva, eu voltei do meu passeio no sertão, desamarrei o cavalo e entrei pela porta da frente com aquele passo automático de sempre. E o rancho estava diferente. Não em estrutura. As paredes eram as mesmas, o fogão, a lenha estava no lugar. A janela da cozinha ainda rangeria se o vento forçasse pela fresta. Mas havia uma ausência que tinha textura, que se podia quase tocar. Na cozinha, o pé de manjericão de Helena estava no canto da janela, num copo d'água, aguardando que ela voltasse para plantá-lo em definitivo na horta. Ela tinha esquecido. Ou talvez não esquecido. Talvez deixado de propósito, como quem deixa parte de si num lugar para ter razão de voltar. Fiquei olhando para o manjericão por um tempo. Depois fui buscar um vaso de barro que tinha no galpão. Coloquei terra. Transplantei o manjericão com cuidado, regando devagar, do jeito que eu tinha visto Helena fazer quando cuidava da horta. Coloquei na janela da cozinha, onde pegava sol da manhã. Não sei exatamente por que fiz isso naquele momento. Sei que, enquanto estava fazendo, tinha uma coisa no peito que não era tristeza exatamente. Era mais parecida com aquele sentimento de quando você termina um livro bom. Uma mistura de satisfação e saudade que coexistem sem se cancelar. Os dias voltaram à rotina. O café antes do sol, a sela no sertão, o campo, as cercas, o gado. A vida de fazendeiro tem uma constância que pode ser tédio ou pode ser âncora, dependendo do que está dentro de você enquanto você a vive. Antes de Helena e das crianças, era âncora. Não do tipo que sustenta o barco num lugar bom. Do tipo que impede ele de se mover mesmo quando o vento chama. Depois, a rotina virou outra coisa. Ainda era constante. Ainda era simples. Mas eu me via fazendo as mesmas tarefas de sempre com um olhar diferente. Como se as coisas tivessem ganhado uma camada que antes não estava lá. Consertei a cerca do fundo da propriedade que estava precisando faz meses, e enquanto martelava os grampos no mourão, eu pensava no Davi, aprendendo a colocar a sela. Plantei mais coentro na horta porque o que Helena tinha plantado tinha crescido bonito e parecia pedir companhia. Passei a sentar na varanda ao entardecer com o café, olhando o cerrado mudar de cor,
e percebi que esse era um hábito que eu tinha abandonado depois que a Dalva foi e que, sem perceber, tinha retomado nas semanas em que Helena e os filhos estavam ali. Dona Gersina veio cozinhar numa segunda-feira, como sempre, e ficou me olhando de um jeito específico enquanto eu comia. Você está diferente, ela disse. Diferente como? Mas, ela pensou, presente. Você parece mais presente. Não soube o que responder, então não respondi nada. Mas fiquei pensando naquilo o dia inteiro. Presente. Era uma palavra simples, mas ela tinha peso, porque eu me lembrava de como eu era antes. Aquele homem que fazia as coisas certas, que cuidava do que era seu, que não falhava em obrigação nenhuma, mas que estava ali de corpo, enquanto alguma parte importante ficava num lugar entre o passado e o nada, funcionando, não vivendo. E havia uma diferença enorme entre as duas coisas que eu só estava conseguindo ver agora, do lado de cá. A notícia de Aderbal veio por via indireta, como quase tudo no interior chega. Um homem que conhecia o delegado de Barra do Corda me parou na feira de gado um mês depois e disse, com aquele jeito de quem sabe mais do que está contando, que o marido de Helena tinha sido detido. Não pelo que tinha feito no vilarejo naquele dia de chuva. Isso a polícia tinha registrado, mas não tinha agido rápido. Mas porque tinha repetido o padrão com outra pessoa, em outro lugar, e dessa vez havia testemunha que não virou o rosto. Fiquei quieto ouvindo. Deu cadeia? Perguntei. Deu provisória por enquanto. Mas o advogado dele não é bom. O homem deu de ombros. Tem o histórico anterior. Deve pegar mais. Não senti alegria. Não era o tipo de coisa que dá alegria. Mas senti um afrouxamento, como quando um nó que você estava segurando com as mãos finalmente encontra um lugar onde pode ser amarrado. Naquela tarde, fui até a horta. Puxei o mato que tinha crescido entre as fileiras de coentro. Reguei devagar. Fiquei agachado no meio do cheiro de terra úmida e de erva, com o sol da tarde me aquecendo as costas. E disse uma coisa baixinho que não era para ninguém ouvir. Tá segura, Helena? O vento mexeu nas folhas do pé de coentro. Eu considerei que era resposta suficiente. Parte segura. Davi. Me escreveu uma carta faz 15 dias que eu estava sem notícia nenhuma quando Dona Gersina chegou com um envelope amassado, desses que viajam em bolso de bermuda e chegam ao destino com a cara de quem teve aventura no caminho. Chegou na minha mão por uma cadeia de gente, ela disse, meio orgulhosa. A menina que trabalha na padaria de Imperatriz conhece a prima da vizinha da sua Helena. Veio assim. Peguei o envelope. Era um envelope de papel sulfite dobrado no meio, com o nome Francisco Heitor da Fazenda, escrito na frente com letra de criança. Aquela letra grande, aplicada, que ainda está aprendendo a ser do tamanho certo. Abri. Tinha 3 folhas. A primeira era de Rebeca. Ela tinha desenhado um cavalo. Era um cavalo com 4 patas compridas demais e uma cabeça pequena demais, mas com uma juba feita com muito cuidado e uma cauda que ocupava metade da página. Embaixo, em letras grandes e desiguais, ela tinha escrito: Esse é o sertão. Eu desenhei ele de memória. A professora disse que ficou bonito. Eu acho que também ficou. Beijo da Rebeca. Fiquei olhando para aquele cavalo por um tempo que provavelmente foi mais longo do que precisava. A segunda folha era de Davi. A letra já era menor, mais controlada. O menino estava aprendendo. Tinha parágrafos, tinha ponto final, tinha um jeito de organizar o pensamento que me surpreendeu para alguém da idade dele. Mas debaixo de tudo isso, ainda havia o menino que eu conhecia. Aquele de olho esperto e coração enorme. Francisco, estou bem. A escola aqui é maior que as de lá. Tem muito mais aluno e a professora fala mais rápido, mas já me acostumei. Fiz um amigo que se chama Tiago. Ele também gosta de animal. A mamãe está trabalhando na loja da tia Fernanda. Fica em pé o dia todo, mas ela chega em casa cansada do jeito bom, sabe? Aquele cansado que é de trabalhar, não de sofrer.
Você entende. Eu sei que você entende. Rebeca entrou no coral. Ela canta na missa todo domingo, fica com a cara vermelha de vergonha, mas não para de cantar. Acho que ela herdou isso da vovó que eu nunca conheci. Eu penso em você todo dia. Penso no sertão. Penso naquela tarde que você falou que cavalo bom sabe reconhecer gente boa. Eu contei isso pro Tiago e ele achou bacana. Quando eu crescer, quero ter um cavalo. Já falei pra mamãe. Ela disse que a gente vê, mas o jeito que ela falou, eu acho que é sim. Você é a pessoa mais corajosa que eu já vi. Não por causa daquela noite com meu pai, mas porque você ficou do nosso lado todo dia, sem precisar. Isso pra mim é mais corajoso. Cuida do sertão pra mim. Abraço, Davi li essa carta 3 vezes. Na primeira vez, do começo ao fim, sem parar. Na segunda vez, mais devagar, saboreando cada frase. Na terceira vez, parei na parte do cansado que é de trabalhar, não de sofrer, e fiquei ali por um tempo. Porque um menino de 8 anos que sabe fazer essa distinção, que aprendeu a reconhecer a diferença entre os 2 tipos de cansaço, é um menino que passou por coisa que não deveria ter passado. Mas também é um menino que saiu do outro lado com os olhos abertos. E isso, eu comecei a entender naquele momento, era uma forma de vitória. A terceira folha era de Helena, curta, letra firme, inclinada para a direita, daquele jeito de quem escreve rápido quando tem coisa importante para dizer e não quer deixar esfriar. Francisco, Davi insistiu em mandar carta porque achou que era mais bonito que mensagem. Ele tem razão. Estamos bem. É diferente aqui. A cidade tem barulho que eu ainda estou aprendendo. Mas os meninos estão felizes. E feliz deles, feliz meu. Aderbal está preso. Você provavelmente já sabe. Eu não sinto o que achei que ia sentir. Não sinto alívio inteiro, nem tristeza inteira. Sinto que agora eu tenho tempo para descobrir o que sinto. Planto coentro na janela da Fernanda. Ela achou estranho. Eu disse que aprendi com uma pessoa boa do interior. Boa pessoa você é, Francisco Heitor. Cuida de você. Helena, dobrei as 3 folhas com cuidado. Guardei no mesmo lugar onde estava o protocolo da delegacia, dentro da Bíblia que ficava na mesa de cabeceira. Não era minha Bíblia de fé, era mais um objeto que ficou quando a Dalva foi. Mas eu comecei a entender que aquele livro guardava coisas importantes, e que talvez essa fosse uma forma de fé também. Naquela noite, sentei na varanda com o café e fiquei olhando as estrelas por um tempo longo. O Cruzeiro do Sul estava visível, limpo, daquele jeito que só aparece quando o céu está sem nuvem nenhuma e o ar está seco e parado. Pensei na Dalva. Ela gostava de olhar para o Cruzeiro do Sul e dizer que era o jeito que Deus tinha de assinar o céu do Brasil. Eu nunca entendi muito bem o que ela queria dizer com isso, mas gostava de ouvir ela falar. Pensei em Davi escrevendo aquela carta com aplicação, escolhendo cada palavra. Pensei em Rebeca cantando na missa, com a cara vermelha de vergonha. Pensei em Helena plantando coentro na janela da irmã. E pensei numa coisa que ficou clara de um jeito que não consegui ignorar, que eu queria fazer mais isso. Não no sentido de sair procurando problema alheio, de virar algum tipo de salvador de estrada. Isso seria arrogância, e arrogância nunca foi meu jeito. Mas no sentido de não mais fechar o olho quando tivesse coisa para ver. De não mais apertar o passo quando o coração pedisse para parar. De não mais passar reto. Essa era uma promessa que eu estava fazendo a mim mesmo naquela varanda, embaixo do Cruzeiro do Sul, no Maranhão, numa noite de semana comum que não tinha nada de especial, exceto tudo. Parte 3. O que o sertão foi ensinando. O cerrado tem sua própria forma de passar o tempo. Não é como a floresta, que é densa e úmida e viva o tempo todo. O cerrado tem estações que são quase teatrais. Tem época em que a terra racha e o pasto fica amarelo e o horizonte parece estar pegando fogo de tanto calor reverberando. E tem época em que a chuva transforma tudo em semanas e o que estava morto seco de repente está verde e cheio e tão bonito que dói olhar.
Eu sempre soube disso. Vivi esse ciclo por décadas, mas naquele ano vi de um jeito diferente, porque comecei a entender que as pessoas funcionam assim também. Que tem época de seca, quando tudo está duro, fechado, quando a gente sobrevive mais do que vive, quando o que é verde dentro de nós fica aguardando pacientemente debaixo da terra árida. E tem época de chuva, quando algo ou alguém chega e o que estava adormecido acorda. E de repente a gente está crescendo de novo sem nem saber quando começou. Helena e as crianças tinham sido minha chuva. Não num sentido romântico de novela, num sentido mais profundo e mais verdadeiro que isso. O tipo de coisa que molha o chão até o fundo, que alcança a raiz, que fica mesmo depois que a água seca na superfície. Comecei a mudar algumas coisas no rancho. Pequenas coisas, a maioria. Mas mudança pequena feita com intenção é diferente de mudança grande feita por impulso. Consertei o quarto dos fundos de verdade, não só o básico. Coloquei janela nova, pintei de branco por dentro, botei uma cortina que Dona Gersina ajudou a escolher na feira de Barra do Corda. Comprei 2 colchões decentes e os guardei no galpão, enrolados em plástico. Dona Gersina me olhou fazendo tudo isso sem perguntar nada por um tempo, até que não aguentou. Você está esperando visita? Não especificamente. Então por que o quarto novo? Pensei antes de responder. Porque às vezes a gente precisa estar pronto antes de saber por quê. Ela ficou me olhando com aquele jeito dela, de quem está processando. Francisco Heitor, ela disse por fim, você ficou diferente desde aquela gente. Diferente mal, diferente bem. Ela pausou. Diferente como pessoa que acordou. Não respondi. Mas enquanto eu pregava o último preguinho da cortina branca no quarto dos fundos, tinha uma coisa no peito que eu só conseguia descrever como sendo parecida com esperança. E eu tinha esquecido o gosto disso. Numa tarde de março, encontrei na estrada de chão uma mulher com 2 sacolas caminhando no sentido do vilarejo de São Benedito, que ficava a uns 8 quilômetros. Era tarde. O sol já estava baixo. Ela andava devagar com aquele passo de quem está cansada, mas não tem outra opção. Parei o sertão. Vai para São Benedito? Perguntei. Ela olhou para mim com aquela desconfiança de mulher que aprendeu a desconfiar de homem em estrada deserta. Justa. Vou. É longe ainda. Posso levar até a entrada do vilarejo, se quiser. Desci do cavalo. Você vai na sela, eu vou a pé do lado. Ela ficou me olhando por um tempo. Por quê? Porque é tarde, a estrada tem buraco e 8 quilômetros com 2 sacolas no fim do dia é pesado demais sem precisar ser. Outro silêncio de avaliação. Então ela disse, tá bom, caminhamos os 8 quilômetros. Ela foi no sertão, que andou bonito e comportado o tempo todo, como se soubesse que era hora de mostrar o melhor lado. Eu fui a pé do lado. A gente conversou pouco. Ela disse que era professora, que tinha ido visitar um familiar, que o ônibus tinha atrasado. Eu disse que tinha fazenda na região e que conhecia bem aquela estrada. Quando chegamos na entrada do vilarejo e ela desceu do cavalo, me agradeceu com aquele jeito de quem não está acostumada a receber ajuda sem custo. Não precisa agradecer, eu disse. Boa noite. E voltei pela estrada de terra escurecendo, com o sertão ao meu lado, pensando que aquilo tinha sido uma coisa pequena, mas que coisa pequena feita com atenção é às vezes exatamente o que alguém precisava naquele momento.